Bom, boa noite. Era para o professor Salles começar a apresentação, mas acho que a internet dele caiu, então eu vou fazer as honras enquanto ele não ingressa na sala. Eu queria primeiro dar boa noite a todos. É um prazer a gente apresentar aqui a segunda live do nosso grupo de pesquisa Acesso à Justiça e Litigância Repetitiva da Faculdade de Direito da USP. A gente está com um cronograma bastante interessante de eventos, então eu já queria divulgar os próximos eventos que vamos ter. Então, no dia 23, vamos ter uma live sobre tutela coletiva. No dia 30 de julho, uma outra sobre advocacia pro bono. Além disso, teremos um dia, uma live de fechamento com ninguém menos do que Mark Galanter. Até me dá nervoso de falar, então acho que é algo para todo mundo colocar na agenda e se programar. Vai ser imperdível. Então, aí a gente vai manter a divulgação desses encontros nos nossos canais de Facebook, Instagram, do nosso grupo de pesquisa. Então, antes de mais nada, antes de começar, eu gostaria de... o professor Salles ingressou. Professor... Consegui voltar aqui, Maria. Que bom. Desculpa, eu comecei... Fez bem, que bem na hora de começar, eu perdi a conexão aqui. Espero que isso não volte. Mas gostaria de mais nada de cumprimentar já meu boa noite para todas e todos. Agradecer, sobretudo, nossos professores, hoje visitantes, palestrantes aqui, professor Júlio Azevedo, professor Elisa Cruz, e agradecer nossas moderadoras e debatedoras, nossos pesquisadores aqui no nosso grupo de acesso à justiça e litigância repetitiva, que hoje vão fazer a moderação e incentivar o debate desse grupo. Eu gostaria de dizer que, para o grupo de pesquisa em si, esse tema é um tema fundamental, é um tema que está pautando muito as nossas atividades, até porque os nossos projetos de pesquisa têm a ver também com acesso à justiça e igualdade, né? Então, o tema da vulnerabilidade é, para nós, realmente fundamental. Então, fica aqui reiterar meus agradecimentos em nome do nosso grupo de pesquisa, em especial para o professor Júlio, para a professora Elisa, e desejo a todos, eu vou continuar na sala, mas desejo a todos um bom debate, uma boa exposição e momentos muito proveitosos nesse nosso webinar. Muito obrigado a todos. Mariana, com você. Obrigada, professor. Então, nessa toada de agradecimentos, eu gostaria também de registrar aqui um agradecimento para a Procnet, que divulgou o nosso evento, e para o Departamento de Processo da Faculdade de Direito da USP e da Fundação Arcadas também, cujo apoio foi fundamental para a realização, né, dessa live. Também, bom, então acho que o professor já falou tudo, né? O tema da nossa live é de extrema importância, sobretudo nesse momento de pandemia, em que muitos direitos são derrubados ou flexibilizados e que acabam aprofundando ainda mais as desigualdades que a gente já observa. Então, eu gostaria realmente de agradecer aos nossos palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite. Então, eu os apresento agora. Primeiro, nós temos a professora Elisa Cruz, que ela é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também é defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. E o professor Júlio Camargo, mestre em Direito Processual pela USP, e também defensor público de São Paulo, meu colega. Tenho muita honra de apresentá-los. Então, já registrando meus agradecimentos, eu vou passar, já dar início ao nosso debate, passando a palavra, então, para o professor Júlio, que vai começar a dar início ao nosso debate. Obrigada. Pessoal, muito boa noite a todos e todas. Para mim é um prazer, eu queria registrar aqui inicialmente esse agradecimento, cumprimentar a Elisa, cumprimentar a Mari, minha colega de Defensoria Pública, que eu gosto muito, também a Marília, cumprimentar e agradecer o convite, especialmente na pessoa do professor Salles. Esse grupo de pesquisa eu já acompanho há algum tempo, Acesso Repetitivos, e
e além de achar ele fantástico, é conduzido assim por dois professores que eu tenho uma estima muito grande, até pelo fato de ter feito meu mestrado na USP, não é? E também deixar um abraço para a professora Suzana, que não está aqui no momento, mas, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa que, além de eu gostar muito, eu também me inspiro bastante. Bom, o tema da nossa conversa hoje versa basicamente sobre a vulnerabilidade e o acesso à justiça. São temas correlatos. E eu acredito que nessa primeira parte da nossa fala, eu acho que o melhor vem depois, que é sempre o debate, né? Eu acho que eu poderia iniciar ou buscar aqui colocar algumas premissas gerais sobre a vulnerabilidade inicialmente, para compreender de que forma ela pode impactar ou influenciar o acesso à justiça. E antes de tudo, eu acho que nós podemos separar duas grandes noções de vulnerabilidade, né? Nós podemos pensar inicialmente em uma noção biológica ou natural, que consiste aí na predisposição à mortalidade, ao sofrimento, que atinge a todos nós, seres humanos. Mas a grande questão é que a vulnerabilidade natural, se ela é igual a todos e atinge a todos em igual medida, todos devemos ser aí protegidos de igual forma. Quando eu coloco essa questão, o que eu estou querendo mencionar é que a vulnerabilidade natural ela acaba por atrair uma baixa atenção do direito, porque se entende, à luz aí de uma igualdade meramente formal, que os interesses de toda a coletividade já estariam ali considerados, por exemplo, diante das produções legislativas. Mas nós temos uma outra grande noção de vulnerabilidade, que é a noção social. E aqui, que acredito seja o que mais nos interessa, ela se apresenta como um produto da relação entre seres humanos. Ou seja, a vulnerabilidade aqui vai caracterizar uma maior fragilidade social que decorre, tem suas raízes, sua origem, nos processos aí sociais. Então, em decorrência, por exemplo, da exploração, da distribuição desigual de bens e recursos, da dominação cultural, da negação da cidadania, enfim. Então, percebam que, quando a gente pensa nessas duas noções, a gente migra, de certa forma, de uma certa vulnerabilidade, que é comum a todos os seres humanos, para falar de uma vulnerabilidade certa, específica, que vai acabar impactando desproporcionalmente determinados setores sociais, que são mais suscetíveis a quê? A marginalização. E é nesse momento, portanto, que a vulnerabilidade sofre essa espécie de metamorfose, vamos colocar dessa forma, que ela passa a ser, inclusive, considerada como uma ferramenta poderosa para a gente conseguir compreender, por exemplo, a realidade, compreender diversas situações da vida nos mais diversos ramos da ciência. Se você for pegar hoje a economia, biologia, medicina, a tecnologia, todas fazem uso dessa categoria, vulnerabilidade. Você vai encontrar ela em outras ciências. E isso se dá justamente, principalmente, por uma questão, no sentido de que, a partir do segundo pós-guerra, e aqui a gente pensando mais no direito, não é, que é a nossa área, a partir do segundo pós-guerra, o que a gente observa, a partir do desenvolvimento da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos no plano internacional, é que a vulnerabilidade ela vai atrair, né, enquanto ferramenta, um agir, um atuar prospectivo. Então, a partir do momento que a gente tem um arcabouço de direitos pensados em torno do homem, toda vez que a gente pensar na vulnerabilidade, ela exige, demanda do direito um princípio progressivo, que é uma atuação, um agir justamente em direção a quê? Superar essa condição de fragilidade. Se o direito reconhece que determinados segmentos estão inseridos em uma condição de risco ou fragilidade, nada mais lógico do que, dentro de um regime democrático, se propor que essa condição seja superada. Então, esse, aliás, basicamente, todo o fundamento de toda e qualquer ação afirmativa, se a gente for pensar.
E eu acredito que essa pandemia que nós estamos vivendo, até em virtude do Covid-19, ela escancarou muito bem essas duas noções que eu estou trazendo aqui inicialmente, né? Então, se de um lado o vírus pode atingir a todas as pessoas, estamos todos vulneráveis biologicamente em relação a ele, de outro lado, o vírus ele atrai uma vulnerabilidade específica, uma vulnerabilidade que impacta desproporcionalmente alguns segmentos sociais que vamos dizer assim, ele acaba agravando as vulnerabilidades pré-existentes. E a grande questão, então, eu coloco isso como a primeira premissa. Qual é a primeira premissa para a gente debater, talvez, a vulnerabilidade? Nós estamos pensando nela enquanto um produto das relações sociais, nós estamos pensando em uma situação de risco que, dentro do Estado Democrático de Direito, impõe um agir do Estado para superar essa condição e que, diante dessa situação, muitas vezes pré-existente, fatores, situações catastróficas ou, por exemplo, como estamos vivendo hoje, pandemias, acabam agravando ainda mais a situação desses segmentos. Essa primeira premissa, então, no Estado Democrático de Direito, o Estado ele deve agir para reverter essa situação que a gente chama de vulnerabilidade. Qual que é a segunda premissa? Ora, a segunda premissa a gente pode correlacionar com o tema que nós estamos trabalhando. Se a base do regime democrático ela está assentada, não é, em um Estado de Direito, ou seja, já muito já se concluiu que o reconhecimento formal desses direitos, a mera colocação de direitos em cartas, constituições, não garante sua efetivação prática, é evidente que aqueles que se veem impedidos de garantir esses direitos ficam ou acabam ficando à margem do Estado de Direito. Logo, é até aquilo que o professor Boaventura coloca como as pessoas que atravessam a linha abissal. O que ele quer dizer com isso? Pessoas que não têm condições de acessar o sistema formalmente instituído para a garantia dos direitos que lá foram colocados. E, a partir dessa premissa, a gente pode pensar, portanto, em qual a relação entre vulnerabilidade e acesso à justiça. Ora, se o acesso ele está diretamente conectado e ele é fundante de uma concepção de Estado democrático de direito, nós não podemos, de modo algum, pensar que pessoas que vivem em condições diferentes vão conseguir acessar em igual medida. E aí, a partir daquele agir prospectivo que nós conversamos, o que se impõe ao Estado? Facilitar ou garantir meios, realmente, de que as pessoas consigam, de maneira mais equiparada com as outras, acessar ao Poder Judiciário e aos sistemas de justiça. E não é por outra razão que, desde 2008, portanto, nós temos no plano do direito internacional dos direitos humanos um documento denominado 100 regras de Brasília sobre acesso à justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade. O que propõe esse documento? Ele sistematiza ali 100 regras, 100 garantias, não é? Para que segmentos vulneráveis consigam acessar aos sistemas de justiça. E essa é a segunda premissa, então, que eu deixo aqui estabelecida na minha fala, que há uma correlação imediata entre vulnerabilidade e acesso à justiça e que o Estado, para fins de facilitar, agindo prospectivamente, não é, como nós colocamos no início, dentro da nossa primeira premissa, cabe a ele melhorar, facilitar as condições deste acesso. E o terceiro ponto, apenas que eu chamo a atenção, antes de passar para a minha colega Elisa, é uma premissa que tem ocupado minhas reflexões nos últimos tempos, que foi, inclusive, o tema aí, em torno do qual orbitou, vamos dizer assim, girou a minha dissertação de mestrado. É que quando a vulnerabilidade está correlacionada ao acesso à justiça, ela pode dar origens a barreiras tanto relacionadas ao acesso em si, que é a condição da pessoa efetivamente ingressar nos sistemas de justiça, mas ela também pode atrair justiças que se manifestam no plano do procedimento. Porque
percebam que se a gente parar para pensar, o Estado democrático de direito ele se baseia em um método racional de solução de situações de justiça, que é o processo. O processo, por sua vez, ele vem de há muito baseado em um procedimento único ou padrão, não é, que visa aí uniformizar um método de resolução de conflitos. Essa é mais ou menos, a nossa sistemática, com a exceção de alguns procedimentos especiais. Ora, o que nós estamos dizendo é que pessoas em situação de vulnerabilidade fogem ao padrão de normalidade, estão em uma maior situação de fragilidade, e que nós temos um procedimento único instituído para atuar diante dessas situações de justiça, o que pode ocorrer muitas vezes é que não só esse procedimento pode se demonstrar inadequado, como muitas vezes agravar uma situação de risco. Dou o exemplo, por exemplo, de mulheres em situação de violência doméstica que têm de ser encaminhadas para audiências de conciliação ou mediação como primeira etapa aí de um procedimento. Ora, não só esse ato procedimental as coloca em risco, como causa ali pode causar, aliás, uma série de consequências graves dentro daquela perspectiva da mulher realmente que vai acessar essa justiça. Então, é como se a gente pensasse que os indivíduos, para além do acesso, eles também devem possuir aí um direito a um procedimento adequado, um procedimento que não lhes agrave ainda mais a vulnerabilidade. Esses são os dois pontos que eu venho pensando e trabalhando nesse sentido, e deixo até aqui, porque estamos dentro de um ambiente em que temos muitos processualistas, aqui até o professor Salles, a Mari também, eu chamo a atenção para a possibilidade de nós pensarmos como se nós tivéssemos hoje no nosso Código de Processo Civil uma cláusula geral, uma cláusula aberta, para fins de consideração da vulnerabilidade no processo. Isso está lá, o Código de Processo Civil ele fala uma vez em vulnerabilidade. Isso está lá no artigo 190, parágrafo único, quando ele vai avaliar as hipóteses de negócios jurídicos processuais ou convenções processuais. E o que eu venho refletindo é que dá para a gente cogitar de uma cláusula aberta aqui de consideração da vulnerabilidade. Porque o que o Código diz para o juiz é o seguinte: juiz, antes de você controlar a validade dos elementos do acordo processual, da convenção processual, que você vai ter que ver, questão preliminar, que vai influenciar a sua segunda decisão. Ele vai ter que avaliar se a parte está ou não em situação de manifesta vulnerabilidade. Então, faz sentido, no meu modo de ver, que nós possamos, aí, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, instituições, ou mesmo advocacia, instituições que estejam encarregadas de promover esse acesso, de pensar estratégias a partir dessa cláusula, para que pudéssemos, então, pensar em molduras mais adequadas dentro de um processo para solucionar os conflitos da parte vulnerável. Então, seria como se, por exemplo, a gente pudesse aventar de uma questão preliminar em um processo para fins de dizer, juiz, aqui nós temos uma situação de grave vulnerabilidade e dependemos, portanto, tanto de uma facilitação do acesso, quanto de uma adequação eventual aqui do procedimento. E aí a gente pode pensar num processo que seja mais adequado, digamos assim, para esse público. Bem, basicamente eram essas três premissas que eu gostaria de colocar. A premissa de que a vulnerabilidade impõe um agir ao Estado. A segunda premissa de que, além desse agir, ela está correlacionada diretamente com o acesso à justiça, que não é a única garantia que o cidadão vulnerável tem de fazer valer os seus direitos antes de atravessar, como eu coloquei, a linha abissal, e de outra parte, que a questão do acesso ele deve ser pensado não apenas no ingresso, mas ao longo aí de todo o procedimento, pensando aí, justamente à luz das 100 regras de Brasília, algumas atuações realmente estratégicas, adequadas, que se adaptem à situação desses segmentos.
Júlio, muitíssimo obrigada pelas colocações e pela aula, né? Você é muito didático, em pouco tempo conseguiu já fomentar provavelmente muitas ideias de todo mundo aqui. Queria registrar a todos e todas que o nosso chat está aberto, o nosso formulário de questões está aberto, então quem tiver sugestões, comentários, perguntas, já podem ir se manifestando, que a Marília e eu vamos coletar sugestões e depois levar para os debates, para os participantes, mas assim, foi incrível, já pensei aqui em diversas coisas para a gente debater depois. Muitíssimo obrigada. Então, agora eu passo a palavra para a professora Elisa, para ela também fazer as suas considerações iniciais para a gente esquentar os motores aí para este debate. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Variando aqui esse sotaque bem carioca, cheio de ix nas palavras, então desculpem, mas é parte. É um prazer enorme estar aqui. Assim, eu tenho falado que tem coisas. A pandemia, o estado de emergência em saúde é uma péssima situação, individual e coletivamente. Mas, apesar dessa situação, a gente está aqui tendo a oportunidade de se conhecer, de alguma forma, de se conectar. Então, minimamente tem alguma coisa boa dentro do desastre mundial que a gente está vivendo. E não, antes que alguém me julgue, não estou dizendo que isso compensa. Isso não compensa. Não compensa mesmo. Mas, diante dessa situação que a gente está vivendo, infelizmente, eu tenho muito prazer e muita honra de poder estar aqui e debater sobre uma parte de acesso à justiça que, bem, eu não sou processualista, eu acho que o meu currículo entrega. Então, processualistas, por favor, me corrijam se eu cometer equívocos na área. Mas é impossível pensar em acesso à justiça sem pensar em processo no sentido macro, mas eu gosto de refletir muito da minha área, que é a parte, digamos, de direito material e as interseções que vão ser necessárias entre esses dois campos, né? E eu quero começar a minha fala pegando um pouco dessa parte final que o Júlio estava comentando. E, Júlio, você me corrija se eu entendi bem a sua terceira premissa, que é a questão da adaptabilidade do processo. Teria alguma relação com essa adaptabilidade, de forma que o juiz sempre vá avaliar, bem, aí eu vou deixar para vocês, né, a questão do procedimento, dos ritos em específico, mas que o juiz sempre tenha a capacidade de avaliar e ajustar um processo diante de vulnerabilidades que estejam diante dele. Eu acho que foi isso que eu entendi. Adorei essa ideia. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando que, além do CPC, eu consigo pessoalmente retirar isso do devido processo legal, né, diretamente da Constituição, como uma forma de dar concretude, porque, e aqui me fiz dessa sua fala para pegar o início da minha, eu tenho refletido muito sobre essa questão, sobre essa ideia de vulnerabilidade e igualdades, tentando compreender a igualdade. A gente estuda muito na Faculdade de Direito igualdade como premissa, como base, né? A gente fala em igualdade formal, a gente fala em igualdade material, mas muitas vezes nos referindo a uma ideia de base. Mas eu acho que talvez a gente precise fazer uma outra compreensão, ou aprimorar essa compreensão, para entender a igualdade como objetivo. Porque a gente já tem a consciência no mundo de hoje que o direito ele é uma fonte de poder e a tradução do direito em norma jurídica ela pode ser profundamente influenciada pelas pessoas ou grupos políticos ou econômicos ou sociais que detêm uma parcela de poder. E isso pode acabar se impondo dentro de uma realidade fática, que significa que não necessariamente a gente vai ter uma igualdade na premissa, mas a gente precisa sempre buscar a maior igualdade que seja possível ser alcançada. Eu acho que a igualdade ela precisa também ser colocada como objetivo final. E nesse sentido, as cotas elas são a melhor representação desse momento, porque você reconhece que as pessoas não partem de situações equivalentes, não possuem as mesmas oportunidades,
mas elas precisam, a gente precisa instituir socialmente e juridicamente meios para conseguir corrigir essa desigualdade e tornar todas as oportunidades iguais. Então, acho que a primeira grande ideia é a gente usar também a igualdade como objetivo final e ter uma maior clareza disso. Eu, particularmente, me interesso muito sobre o tema de vulnerabilidades, pensando em direito de família e com um recorte ainda mais específico em relação a mulheres e crianças. Porque é um dado que mulheres... É um dado, posso dizer, já falo as pesquisas, mas é um dado que mulheres pertencem a grupos em situação de vulnerabilidade. Que dados a gente pode usar? Todas as pesquisas do IPEA são nesse sentido. Quando a gente analisa com um pouco de cuidado os dados do IBGE sobre trabalho doméstico, registros civis de guarda, dados, os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde sobre violência, a gente sempre vai ter como um dos marcadores uma discriminação ou um ônus ou sempre uma avaliação negativa sobre a mulher ou ela sendo muito mais vitimizada em vários dos aspectos do direito. Então, a gente tem, é um fato já cientificamente comprovado que mulheres pertencem a grupos em situação de vulnerabilidade. Mas também as feministas negras e as teorias feministas negras deixam já muito bem claro, e aqui posso citar Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Angela Davis, a gente não tem como tratar as mulheres como grupo também de uma forma igualitária, porque mesmo dentro do grupo mulheres a gente terá aí distinções a partir das suas inserções de raça, classe. Mas eu acho que dependendo até do estado brasileiro que a gente esteja falando, a gente pode colocar até a situação de imigrante, porque, por exemplo, Roraima e o problema que é o problema, a questão migratória específico lá, ou como a gente já teve em relação a outros fluxos migratórios, isso também pode gerar um impacto, embora raça e classe sejam duas grandes categorias que já permitam que a gente visualize isso com muito cuidado. Mas, partindo da premissa de que mulheres pertencem a grupos vulneráveis e dentro do grupo mulheres a gente tem diferentes graus, a gente vai ter diferentes sintomas ou compreensões dessas vulnerabilidades femininas, eu chamo a atenção para o fato de que o acesso da mulher ao sistema de justiça e, portanto, a proteção, seja preventiva ou seja posterior ao momento crítico do direito, mas esse acesso dessa mulher a algum sistema de justiça e proteção dos seus direitos, ele já não é fácil, naturalmente, porque ele depende do conhecimento dos instrumentos e locais de acesso, que quando a gente trabalha principalmente com comunidades pobres, a gente percebe que não é um conhecimento naturalizado e nem de fácil acesso. E no momento pandêmico, a gente realmente está percebendo uma depreciação desse acesso e dessa proteção jurídica que pode ser atribuída a mulheres. Em primeiro lugar, porque a gente teve naturalmente a suspensão ou a diminuição de uma série de atividades do sistema de justiça em razão da impossibilidade de circulação. Isso por si só, ainda que necessário para a proteção de uma saúde coletiva, isso produz determinados impactos. Isso ocorre. E dados da ONU indicaram, a Unicef fez um trabalho bem interessante, o risco potencial de aumento em até 30% de violência contra mulheres e principalmente violência contra crianças, em razão dessa dificuldade de acessar o sistema. O TJ de São Paulo, inclusive, publicou uma matéria no Estadão, se não me engano, muito interessante, comparando dados de violência entre abril de 2019 e abril de 2020, revelando que tiveram 40% menos processos relativos à violência doméstica. E essa diferença, né, 40%, é um dado tão grande, percentualmente tão grande, que não é possível que a gente diga que a violência diminuiu.
na verdade, está muito mais relacionado à impossibilidade da mulher acessar ou comunicar determinadas as violências em que ela passa. Então, a gente precisa ter isso em mente. E sim, mulheres negras que já têm toda uma questão, já têm toda uma dificuldade de estar nesse sistema, vão encontrar ainda essa barreira, sendo elas colocadas ainda mais para trás. E eu peço para a gente não pensar apenas em termos de violência. Existem outras pautas que a gente percebe o impacto da pandemia na proteção dos direitos femininos. Caso que está aí na mídia, a gente pode citar que é o auxílio emergencial e as dificuldades, uma série de obstáculos que foram enfrentadas para o acesso ao benefício, que deveria ter sido aprovado ou ter critérios um pouco mais ágeis na execução de políticas públicas, mas sempre critérios seguros, seja por condicionantes estatais, como a exigência de regularidade eleitoral, exigência de CPF, exigência de um celular com acesso à internet, download de aplicativo e uma série de outras coisas que não são acessíveis de forma generalizada para a população de baixa renda, como a gente também teve casos de pais que cadastraram seus filhos para recebimento quando eles não exercem o cuidado primário em relação àquelas crianças, suprimindo assim o direito das mulheres e que são essencialmente as cuidadoras de determinadas crianças. Então isso também foi um caso que deixa bem claro como a proteção jurídica feminina ela é inferiorizada. E, além disso, na pandemia, a gente teve questões de guarda e alimentos. Em alguma medida, isso eu não tenho realmente pesquisa, a pesquisa, nesse caso, é as amigas advogadas de família, mas a gente pôde perceber uma intensificação da guarda e do cuidado com a mulher, inclusive algumas decisões, principalmente eu já vi duas do Paraná, com proibição de circulação da criança para convívio com o pai, o que significa e acaba representando uma oneração muito maior da mulher, que fica ali constantemente, 24 horas por dia, de forma exclusiva com os cuidados da criança. E, em alguns casos, isso combinado com a redução de alimentos, do percentual de alimentos, em razão da redução de salário do pai. Geralmente é essa situação que a gente verifica. Mas se o tema mulheres no direito, no acesso à justiça, ele parece um pouco já trabalhado e a gente já tem bases seguras para promover o debate, um outro campo que esse sim me parece que ainda é muito incipiente, ao menos, e pouco trabalhado aqui no Brasil, embora a gente tenha doutrinadores sensacionais, mas acho que a gente pode fazer uma atualização nos debates, é o acesso da criança ao sistema de justiça. E aí eu vou novamente usar o que o Júlio falou, porque eu achei muito sensacional, que é essa questão da adaptabilidade do processo. E tem me impressionado como a gente não tem, ou não construiu, nem refletiu sobre instrumentos de acesso da criança por si. Eu sei que a Marília estuda isso, mas a intervenção e o acesso da criança no sistema de justiça, inclusive com a criação de meios de acessibilidade. E aqui eu penso bem na ideia de acessibilidade que o Estatuto da Pessoa com Deficiência nos traz, que é a criação de instrumentos que sejam capazes de serem entendidos e utilizados pela pessoa que tem alguma redução de discernimento, porque ela é pessoa e ela tem direitos em razão dessa qualidade de pessoa. Isso, para mim, gera uma crise jurídica muito intensa, porque no direito brasileiro a gente reconhece a criança como pessoa, mas a gente não consegue atribuir direitos nem acessos equivalentes a essa condição de pessoa. Então, ela não consegue nem reclamar judicialmente. Vários defensores aqui, eu não sei se vocês já fizeram ação porque uma criança bateu na sua porta. Isso é um sinal indicativo de que existe esse obstáculo e, uma vez ajuizada a ação, não importa por quem, mas uma vez ajuizada a ação, a gente tem que superar a dificuldade da escuta da criança, porque nós não somos educados
para sabermos questionar a criança e também porque ainda prevalece no nosso sistema a ideia de que a incapacidade da criança ela gera uma inaptidão de falar processualmente ou de ditar rumos do processo que se destina a tutelar o seu interesse. E esse ponto, para mim, me parece o mais crucial, porque ele vai exatamente de encontro aos artigos 7º, estou aqui olhando, 7º e 12 da Convenção. Para mim, eles são as bases. Eu sei que o melhor interesse ele é muito importante, a gente fala muito sobre ele, e ele é mesmo importante, ele é a raiz de todos os outros direitos, mas a concretização desse princípio processualmente, na justiça, assim, em si do dia a dia, são os artigos 7º, que vai falar da escuta oitiva, e o artigo 12, que vai falar sobre a participação no processo. É muito essencial que a gente discuta isso. Isso já é um problema em direito e varas de família, em processos típicos de família, só que isso é ainda mais intenso. Novamente, vou fazer esse recorte e vou parar para a gente poder debater, que é na vara da infância, porque lá a gente vai ter que agregar ainda os marcadores de raça e classe, além da criança. E se vocês perceberem, a criança ela não tem voz e não tem ela não tem capacidade nem de participação em processos da infância, porque existe uma centralidade na pessoa adulta, principalmente uma centralidade nas pessoas dos juízes e dos promotores, que projetam as suas visões de vida de uma classe média, branca. A gente sabe que promotores e juízes são mais de 70% brancos, infelizmente não tenho dados da Defensoria para reclamar da nossa instituição também, então não sei dizer. E eles projetam essas visões de mundo sobre crianças, negando os seus afetos, negando os seus interesses, mas também projetando dinâmicas de raça e classe que são muito específicas. Então, esses são os temas que a parte de criança eu abordei no meu doutorado, boa parte, e agora eu estou começando a me dedicar a fazer esse estudo a partir dos marcadores de raça. Eu vou tentar combinar isso aí num futuro próximo. Com certeza a conversa de hoje vai ajudar bastante. Era isso, para começar. Bom, muitíssimo obrigada, Elisa, Júlio, pelas explicações aí. Acho que as provocações foram muitas, né? Acho que, como você colocou, Elisa, vai acalorar bem o debate, né? Eu vou trazer um pouco agora do sotaque paranaense, com mais R's do que I's. Então, até para começar, Mari, se me permite até a gente quebrar um pouco do protocolo, já puxando um pouco do gancho do que a gente falou inicialmente, sobre essa adaptabilidade do processo, né, que o Júlio colocou, e você trouxe ela como um ponto positivo. O que eu tenho me perguntado muito nas pesquisas do mestrado é até que ponto, de fato, essa adaptabilidade do processo ela é boa nos casos de recorte feitos para a infância e juventude, né? E acho que nesse momento de pandemia, então, que a gente está, e esse debate traz luz, né, para esse tema fundamental dessa troca que a gente vem fazendo, mas eu me questiono até que ponto, de fato, a adaptabilidade do processo ela é boa quando a gente trata de vulnerabilidade e acesso. Até que ponto, por exemplo, nos casos de infância e juventude, a gente não dá garantias efetivas dos princípios processuais fundamentais, até que ponto isso preserva, de fato, o interesse da criança e a questão da prioridade absoluta. Então, principalmente quando, daí puxando também o meu recorte do mestrado, principalmente quando a gente trata, então, das crianças acolhidas, que como a Elisa colocou nos recortes de raça, também isso se mostra, fica muito mais evidente na questão do acolhimento também. Então, vou voltar a palavra para a Mari aí, para a gente dar início às perguntas. Reforço até, pessoal, que vocês podem mandar as perguntas no chat. A gente tem algumas perguntas já feitas, outras que eu e a Mari também pensamos aí dentro do nosso contexto do grupo. Mas, então, reforço que o debate é aberto. Fico com essa dúvida, Júlia, em relação à adaptabilidade do processo ser boa, de fato,
quando a gente trata de vulnerabilidades. Enfim, eu agradeço novamente aí também pelas explicações. Bom, aproveitando o gancho de todos vocês, eu ia começar com uma pergunta, eu tinha me preparado para começar com ela, mas as provocações foram muitas, eu vou ter que trocar de pergunta e me pautar realmente pelo debate. Acho que isso é muito bom, né? No nosso grupo de pesquisa, a gente tem estudado muito o acesso à justiça pela perspectiva da Rebecca Sandburg. Não sei se vocês já tiveram contato com os textos dela, mas ela traz justamente como essas questões de gênero, raça e classe social repercutem nos processos judiciais e nas experiências dos litigantes, e como essas questões realmente podem funcionar, o processo pode funcionar como reprodutor dessas desigualdades. E vocês falaram muito bem sobre isso, né? Então, o gancho do Júlio sobre os procedimentos únicos tratarem situações diferentes de uma forma igual e como possíveis adaptações processuais poderiam ser uma resposta a essas situações de vulnerabilidade. A Elisa traz diversas pesquisas sobre a questão de gênero, né? A questão das mulheres como um grupo vulnerável, mas que dentro deste grupo não se trata de um grupo homogêneo, mas sim de um grupo que traz em si diversas características e particularidades. E a Rebecca Sandburg também, nas pesquisas dela, ela diz que faltam muitas pesquisas empíricas sobre o tema, né? Muito se fala, mas pouco se produz em termos de dados e marcadores, né? Como vocês disseram. E quais são essas repercussões, né? Como é que o processo pode resolver? Primeiro, né? O processo pode resolver essas questões desiguais? Ele é capaz de considerar essas desigualdades e trazer uma solução? A gente possui mecanismos para tratar dessa diversidade de uma forma inclusiva, né? Então, olhando todas essas características, e que mecanismos a gente pode... Eu sei que é uma pergunta muito ousada, assim, mas só para a gente tentar realmente responder, porque a gente fala muito e talvez consiga responder e pensar tentar pensar em práticas, né? Pensar em soluções processuais e de direito material também, né? Sei que a Elisa também disse que a praia dela é o direito material. Como é que a gente pode conversar, reunindo todos os nossos mecanismos, né? E o que o direito tem a oferecer para nós como resposta a essas vulnerabilidades? Então, acho que vou começar um pouquinho ouvindo vocês. Obrigada. Nossa, Júlio, tenho só 2 considerações. Eu acho que essa pergunta é muito para você. Eu vou fazer 2 colocações em cima dessa pergunta. A primeira é que pesquisa empírica no direito é algo muito raro. A gente não costuma fazer, infelizmente. E a ideia de ter dados, de produzir dados, ainda é muito nova no direito, né? A gente vê aí o CNJ tentando criar banco de dados e está engatinhando, né? Eu fico feliz e dou o crédito inteiro para o Rodrigo Pacheco e para a equipe da Secretaria de Tecnologia, que aqui no Rio estão aí tentando fazer essa produção com mudança de sistemas, etc. Eu acho eles geniais por isso, né? E estamos aí tentando. Então, pesquisa empírica em direito precisa acontecer bem mais, tem muito a avançar, né? Agora, como concretizar e como avançar, antes de eu passar para o Júlia, e eu escuto também, já vou deixar também a minha provocação, eu acho que eu tenho refletido um pouco, eu tenho sentido um pouco, a minha crítica é falta de fundamentação adequada em decisões judiciais. É uma praxe muito grande que a gente se contente em referências a cláusulas gerais e a princípios, sem uma preocupação em explicitar quais os critérios estão sendo usados. Eu tenho estudado um pouco decisões e acórdãos da Corte Europeia de Direitos Humanos, do Conselho de Direitos Humanos Europeu e da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, e quando a gente lê, você percebe um esforço de argumentação para tentar demonstrar como aquele caso se enquadra ou não em determinada norma jurídica. E eu me ressinto que no Brasil a gente não entenda que o processo argumentativo do direito passa por isso.
pela explicitação do processo decisório, porque é a partir disso que a gente consegue entender as razões de decidir do juiz e conseguir estabelecer essa relação dialógica. E assim caminhar para contestar, para saber, para às vezes dizer para assistir para o cliente, dizer, olha, é isso, não tem muito o que fazer. Mas eu acho que falta transparência nos critérios. Então, para encerrar, tem uma coisa que me incomoda muito, que é a frase viola a dignidade da pessoa humana. E eu fico assim, tá, mas como? Em que sentido? O que você quer dizer por dignidade da pessoa humana? O que você quer dizer quando a gente está em infância? O que você quer dizer quando se fala melhor interesse da criança? O que se entende por isso? Qual é a concretude disso judicialmente? Até nas nossas petições. Então, acho que esse já seria um primeiro mecanismo que, inclusive, já está na teoria e que nos ajudaria muito a avançar em problemas de discriminatórios que a gente vive, superação de vulnerabilidade, se a gente conhecesse, de fato, quais são os critérios. Então, essa seria, por enquanto, a minha resposta. Bom, o debate, sem sombra de dúvidas, está muito bom. Eu, particularmente, até pensando junto com a Marília, porque eu acredito que aqui a ideia é a gente realmente refletir. Eu parto mais ou menos da seguinte premissa, até dentro da linha lá do que eu falei. Eu parto do pressuposto que o Estado não é que ele pode, ele tem o dever de adaptar o procedimento e facilitar o acesso à justiça. Eu parto desse pressuposto porque isso, para mim, está posto, seja pela própria ideia de vulnerabilidade, e como eu coloquei, isso eu fui buscar a partir da doutrina francesa, muito do direito privado e muito dos direitos humanos também, dessa ideia que ela impõe um agir prospectivo. Porque se o direito reconhece que há uma pessoa em situação de risco que ele não faz nada, de que adianta o direito? Acho que essa é a grande sacada de utilizar a vulnerabilidade como ferramenta jurídica. Então, eu parto do pressuposto que o Estado e o Poder Judiciário têm o dever de adaptar, não só o Poder Judiciário, porque não é só o Poder Judiciário que realiza o acesso à justiça, a Defensoria também, o Ministério Público nos atendimentos também, demais instituições, o INSS, por exemplo, se a gente for parar para pensar, muito mais, e assim por diante. Eu até cito, tem duas regras que acho que estão dentro desse debate lá das 100 regras de Brasília, regra 25 e 33. Vale a pena depois dar uma olhada, porque elas vão colocar que o Estado tem o dever de rever as regras procedimentais para facilitar o acesso das pessoas em condição de vulnerabilidade. Seja regras de organização, seja regras de gestão judicial. Dá para a gente pensar também, a gente tem até um princípio constitucionalizado, que está lá na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, como vocês sabem, reconhecida no ordenamento jurídico interno como norma material e formalmente constitucional, que diz que os Estados devem se abster de tomar qualquer conduta, inclusive procedimental, que contraria a Convenção, no sentido de acomodar razoavelmente os interesses das partes vulneráveis, evitando esses impactos desproporcionais. Então, veja, a gente tem norma constitucional dizendo isso para um determinado grupo vulnerável. Então, eu penso que a premissa que eu parto é que não é que ele pode, ele deve. Agora, se nós estamos preparados para isso, é uma outra questão e penso que não. Primeiro, o próprio ensino jurídico, porque, vejam, nós não temos nas faculdades digamos, a pedagogia de pensar criativamente. O juiz não foi pensado para criar procedimento, muito menos para adaptar. Aliás, se vocês já tentaram fazer com que um sistema de justiça adapte um procedimento, vocês vão ver que é um ônus argumentativo. Para mudar o prazo de 20 para 30 dias já é um parto. Então, a gente tem muitos obstáculos nessa situação. Mas o que eu penso que talvez estrategicamente a gente pudesse começar a impulsionar é começar a verificar em que medida algumas regras que estão presentes para grupos vulneráveis podem facilitar outros. Se a gente for pensar, por exemplo, mulheres em situação de violência, nós temos
as medidas protetivas. Nós temos, veja que interessante, o afastamento da capacidade postulatória. A mulher ela pode pedir medida ao juiz, independente do advogado. Nós temos o afastamento da capacidade postulatória. Nós temos, em relação, por exemplo, às pessoas com deficiência, um amplo arcabouço aí para fins de intervenção de equipes multidisciplinares, para fins de garantir uma oitiva mais especializada. No âmbito da infância e juventude, embora seja um desafio, nós temos também essa questão muito forte da participação da criança. Eu acho até curioso essa dificuldade da gente fazer valer esse direito de participação, porque é como se fosse o reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direito fosse até a página 2, né? Porque é sujeito de direito, mas não pode dar opinião, ele não pode ter sua opinião como ponto de influência. Mas, enfim, só para colocar o debate, acho que nós podemos pensar mecanismos mesmo de procedimento e tentar forçar, a partir do que a gente já tem nas legislações, um procedimento mais adaptado àquela situação de vulnerabilidade, que é o que diz, né, a 100 regras de Brasília e alguns outros instrumentos relacionados aos grupos vulneráveis. Até, Júlio, você falando aqui, eu fiquei pensando, né, da adaptabilidade. Um pouco do que a Elisa trouxe na fala dela, de quantas crianças já bateram na porta de vocês como defensores para serem ouvidos, né? E aí eu vou até um pouco além na questão da minha crítica, né? Eu tô aqui peixinho fora d'água criticando só a defensoria, né? Então, assim, o Ministério Público também, o professor Salles está aqui para provar que eu sou bem crítica também em relação a isso, mas não só a criança que teve acesso, como acho que o 141, né, do ECA, que trata especificamente sobre isso, mas de quanto a própria Defensoria e o Ministério Público se mobilizam pessoalmente para também ir atrás dessa oitiva, né? A Elisa coloca muito que é nada, né? Como ali a Elisa está... Eu estou balançando a cabeça, assim, dizendo não se movimenta. Não, e eu nem digo em relação pessoalmente, assim, porque realmente a gente acaba sendo engolido pelo trabalho, a demanda. Eu sei que a questão da defensoria, diferentemente, por exemplo, da minha área, né, que eu faço advocacia pro bono, que a gente tem um pouco mais de maleabilidade, de se locomover e tudo mais, não é uma crítica, mas enquanto o Estado também se adapta para a garantia da própria legislação. Até uma das perguntas que tem no Q&A aqui era, da Marina, se não me engano, que era o quanto a necessidade da gente mudar materialmente a legislação, quando você trouxe do artigo 190, por exemplo, quanto há necessidade de uma mudança legislativa. Tipo, pelo menos na infância, não vejo como uma necessidade de mudança legislativa, mas sim uma mudança de adaptabilidade, e aí sim uma adaptabilidade, no meu ver, positiva, no sentido de que a gente garante, com a lei que a gente já tem, acesso à justiça de um modo mais qualificado. Quando a Elisa traz, por exemplo, que a gente não sabe escutar a criança, a gente, talvez como profissional de direito, eu ainda vou além, eu acho que nem o serviço técnico está hoje no fórum, o serviço técnico forense, né, para fazer estudo psicossocial, que eles estão aptos 100%, né, a isso. A própria lei de depoimento sem dano, quando ela traz essa possibilidade da criança só dar o depoimento uma vez, é uma falácia, na verdade. Né, porque ela faz esse depoimento, primeiramente, quando ela é vítima ou testemunha de violência, na delegacia. Depois ela vai para o judiciário, ela, às vezes, isso já aconteceu num caso meu, ela é ouvida por uma psicóloga que não grava a audiência, né, a oitiva especializada. E aí depois ela é ouvida de novo 2 anos depois. Né? Então, a gente não está pronto para ouvir enquanto atores do sistema de justiça, muito menos o sistema de garantias em geral. Né? Então, e até vou aí dando encerramento a essa crítica inicial, mas perguntar um pouco para vocês se vocês já tiveram, na experiência profissional de vocês, assim, alguma, voltando para o tema da live, né, durante a pandemia, se vocês já tiveram alguma experiência ou relato da continuidade dos trabalhos técnicos, por exemplo, agora, que pelo menos nos processos em que eu atuo como advogado e, né, na minha vivência também no acolhimento, eu não tenho tido nenhum. Então, as crianças não só elas não têm acesso, como o acesso, não só elas têm acesso à porta de entrada, né, mas elas também não têm uma continuidade, um respeito às garantias processuais fundamentais. E também puxando, então, essa primeira provocação, se vocês tiverem alguma experiência positiva em relação a andamentos de processos que envolvam infância e juventude agora na pandemia,
E também puxando um pouco da pergunta que a Amanda fez aqui, Elisa, ela trouxe o fato da fraude do auxílio emergencial que você colocou. E ela pergunta se seria possível tutelar de alguma forma o direito da mulher e da criança ao recebimento do auxílio em dobro lá, né, dos 1.200. Então, ficam essas duas perguntas aí, provocações em relação ao tema. Quiser... Não, vai lá. Vamos ser equivalente aqui. Se quiser, Elisa, pode ficar à vontade. Não, por favor. Tá. Eu acho que faz todo sentido, viu, Marília, o que você coloca, e também faço questão, porque em ambientes acadêmicos eu acho que a gente tem que deixar efetivamente o corporativismo de lado. Não estou na administração da defensoria, eu não tenho nenhuma dificuldade em criticar o que no meu modo de ver não está correto ou também não está funcionando. E a grande realidade que eu vejo do ponto de vista da defensoria, assim como as demais instituições, dentro dessa pandemia nós fomos pegos realmente de surpresa. E essa surpresa, embora fosse anunciada há algum tempo, o que eu verifico é que o acesso restou muito prejudicado. Isso é um dado. Eu trago até a informação. Eu faço parte de um grupo de pesquisas, né? Um grupo internacional de pesquisa, que está aí, a professora Suzana também faz parte, colega defensor público lá do Rio, Diogo, que lançou uma pesquisa nesse período de pandemia sobre os impactos da Covid no sistema de justiça. Então, nós ouvimos 51 países durante a pandemia, então, em um intervalo de 30 dias, uma pesquisa empírica. Nós tivemos de retorno que mais de metade dos serviços de assistência jurídica, sejam eles da maneira que forem, tiveram prejuízo e dificuldade relacionados ao acesso. E esse tema está igualmente conectado à ideia de acesso digital. Porque hoje acho que a gente tem que pensar nessa questão. A defensoria, a quem ela está alcançando na pandemia? Quem tem acesso a meios informatizados. E isso, eu separei uma pesquisa interessante que me foi enviada até para o Diogo, a Defensoria, inclusive, do Rio. Isso foi lançado, salvo o melhor juízo, 15 de julho. Muito interessante essa pegada da Defensoria do Rio de lançar pesquisas empíricas. Aqui eles colocam quem foi o público da Defensoria do Rio de Janeiro durante a pandemia, o principal. Pessoas brancas, com idade entre 31 e 40 anos, desempregados ou na informalidade. No fundo, a questão que nós temos de colocar é se a gente está conseguindo acessar o nosso real público-alvo. E eu não tenho dúvidas que se nós, Defensoria e Estado, não pensarmos em meios de inclusão digital, isso jamais, a gente tem uma barreira intransponível. Né? A gente não vai conseguir efetivamente prestar um acesso à justiça ou franquear o acesso por meio dos serviços de assistência jurídica, porque simplesmente as pessoas não têm nem como chegar, que é a situação toda do isolamento social. Então, eu acho que dentro dessa nossa lógica que estamos conversando, acesso, a gente já tem que começar a pensar no acesso digital. Eu acho que os meios informatizados, eles são hoje a principal barreira que se coloca diante de nós, até o que leva algumas pessoas a começar a pensar uma vulnerabilidade digital. Não é? Essa é basicamente assim como eu vejo essa situação envolvendo a pandemia e o acesso. Não é? A gente não está conseguindo efetivamente prestar, embora a defensoria está funcionando, a gente está atendendo, estamos prestando, mas considerar que 1/3 da população não tem acesso, ou pelo menos 30% não tem acesso a meios informatizados, a gente não pode também colocar essa sujeira para debaixo do pano, porque ela existe. E aí nós temos que avançar com modalidades aí de Wi-Fi, eventualmente grátis. A gente pode pensar em distribuição de chips telefônicos, a gente pode pensar em polos de atendimento, não é? Medidas não é? E isso foi praticado nessa pesquisa que a gente fez em alguns países e reduziu em boa medida esse obstáculo referente ao acesso digital. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar em plano macro, né? Como política governamental, política pública.
Direito à internet hoje tem que ser pensado como um direito fundamental. Eu concordo. Onde é que eu assino? Isso vai ser concretizado um pouco em relação às faculdades públicas, né? Que elas estão aí pensando seriamente como fazer o processo de retomada das aulas, garantindo o acesso. Mas esse é um outro debate. Respondendo a Marília, estava até olhando aqui, Marília, eu fui olhar o Conselho Tutelar aqui do Rio. Eu acho que o grau de incompreensão generalizada, e sim, eu incluo também a defensoria, a gente, a parte do sistema, a gente, como o Júlio falou, a gente tem que ser autocrítico também, colocar os obstáculos que a instituição também coloca, também a gente está inserida e às vezes que se coloca. Mas eu estava aqui dando uma olhada no Conselho Tutelar aqui do Rio, só tem uma mensagem sem data, dizendo assim, as sedes dos conselhos começaram a realizar atendimento em escala reduzida, mas de portas fechadas. Ou seja, significa que por algum período que eu não sei quando isso foi colocado aqui, a gente não tinha conselho tutelar. Significa que se não tem conselho tutelar, a gente pode imaginar que a rede de assistência, seja a mulher, seja a criança, ela não estava funcionando. E não tem, pelo menos aqui, e eu também não conheço em relação ao CRAS, nem ao CREAS, formas, também não vi durante a pandemia, de formas de atendimento emergencial. Ou seja, canal acabou sendo o Disque 180. Ele permaneceu, tanto que a gente vê, assim, eu estava acompanhando, a gente vê um aumento bem grande nas denúncias do Disque 180. Mas a gente vê que os sistemas socioassistenciais, eles pararam, eles não conseguiram nem construir alternativas para permitir a chegada dessas informações. Quanto aos processos judiciais, o que eu sei do Rio de Janeiro algumas audiências foram sendo realizadas, algumas via teleconferência, e em outros casos os juízes exigiram a presença física das partes nos processos de infância. Isso no auge da pandemia, ali março, abril, que estava uma situação bem mais complexa e que eu particularmente considerei um absurdo. Isso eu estou falando da parte de civil proteção. A parte socioeducativa é uma outra discussão, uma outra briga, melhor nem entrar nisso, porque a gente vai piorar muito. E respondendo, eu não lembro quem perguntou, me desculpe, eu esqueci de anotar o nome. Obrigada. Respondendo a Amanda, que perguntou sobre o problema, né, do auxílio emergencial, não é uma falha do governo, né, porque isso não é um critério, não estava ali planejado. Eu teria que ajuizar um processo em face do responsável que se apropriou, digamos assim, do dinheiro, né, que acabou recebendo esse dinheiro quando não é cuidador. Mas aí a gente vai entrar num outro problema, que se é um auxílio emergencial, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema. Como é que a gente vai conseguir fazer esse recebimento? Se a gente souber com rapidez e conseguir fazer um processo para bloquear a conta, ainda é possível, mas se passa, né? E aí junta tudo, a pessoa não consegue saber o que pode fazer, não consegue acessar a defensoria nem advogados, a justiça está paralisada e só com casos de emergência, e isso vai mostrando como a gente tem essa bola de neve, né, que vai agravando cada vez mais as situações das pessoas que não conseguem acesso. É muito difícil. E quando você fala da questão do acesso físico, né, das partes, sou absurdo por uma questão de direito de saúde e tudo mais, mas até pensando aí um pouco do lado da assistência social também, né? Os serviços de assistência social, pelo menos a nossa realidade aqui em São Paulo, pelo que eu pude ver, né, eles não pararam, né, de uma certa forma, assim. Então, por exemplo, eu até cito aqui, aproveitar que o Júlio e a Mari estão aqui, eu vou fazer outra crítica à Defensoria de São Paulo, né? Eles suspenderam, por exemplo, atendimentos que eram feitos no Centro de Integrados de Cidadania, né? Então, por exemplo, que era um canal de ponta. Então, essa discussão de a Defensoria Pública, se ela acessa ou não as pessoas que ela deveria acessar de fato, no momento da pandemia isso foi completamente restringido, porque o SIC, que é uma política pública do Estado, né?
o Centro de Atendimento de Integração à Cidadania do Estado, que tinham defensores públicos locais, a partir do momento que houve a pandemia, essa porta simplesmente fechou. E aí, no meio da pandemia, lá no escritório, a gente tem esse projeto pro bono, né? A gente foi consultado pelo SIC se a gente poderia fazer uma parceria com eles para fazer, então, o atendimento dessas pessoas. A partir do momento que a gente fechou a parceria, no dia seguinte entraram 42 ações. Então, assim, bombou o nosso projeto pro bono, né? A gente já tinha aí perto de 70, 80 casos, de um dia para o outro a gente teve 50% do que a gente construiu em 3 anos, né? Então, quase 3 anos. Essa questão, inclusive, da guarda, Elisa, foi uma coisa que a gente sentiu muito, né? Essa sobrecarga da mulher, né? Não só o aumento, então, das demandas pedindo regularização de guarda, mas, e a suspensão das visitas, daí tanto né, que sobrecarrega a mulher, quanto prejudicam também a convivência paterna, né, a responsabilidade paterna em relação ao filho. Mas a gente sentiu um aumento considerável em relação às demandas de direito de família e que, inclusive, muitas mulheres negras. Assim, acho que quase 100% das mulheres que entraram através das parcerias do SIC eram realmente mulheres em situação de vulnerabilidade muito extrema. Não só e aí já com um pouco de acesso à internet, porque o contato com o escritório também tem sido feito remotamente nesse período, mas me questiono até se o juiz que mandou irem as partes lá fisicamente não deram minimamente um suporte também para a equipe técnica, né, do serviço, do serviço de portas abertas, né, porque que não pararam, que tiveram a continuidade dos serviços e que receberam demandas muito reprimidas, né? Então, como a gente trata das demandas reprimidas na saúde, talvez no judiciário a gente também enfrente isso pós-pandemia, né? E aí, acho que até me perdi um pouco aqui no raciocínio. Eu ia construir um super raciocínio aqui para chegar numa pergunta do Q&A. Então, enquanto você pergunta aí, eu só quero dizer assim, pelo menos aqui no Rio, essa questão de parar, em que medida suspender as atividades da defensoria se tornou uma questão. No início, foi suspensão total e atendimento via polos de celular. E agora, desde a semana passada, a gente retornou com 25% do atendimento presencial. Muitas críticas, muitas dificuldades, mas a decisão da administração foi até a pesquisa que o Júlio estava citando, a decisão foi: não é possível manter o atendimento apenas eletrônico, porque tem pessoas que não vão ter esse acesso. A gente vai ter que, de alguma forma, oferecer esse serviço presencial. Então, foi o critério que orientou a administração da Defensoria do Rio. Aqui em São Paulo, inclusive, a gente não tem dados de conselho tutelar, para você ter uma ideia. Que é bizarro, né? A gente não faz pesquisa empírica no direito e a gente nem tem base, às vezes, para exercer também algum tipo de pesquisa correlata em relação a isso. Mas eu sei que os serviços de porta aberta aqui em São Paulo, né? Então, não só os atendimentos nos SICs, mas os atendimentos também nos SASFs, que é outra política pública daí vinculada à prefeitura, que também lá no escritório a gente faz atendimento de alguns SASFs, até pelo Instituto Pro Bono, tem sido, assim, os relatos têm sido horríveis mesmo na questão do acesso, porque as técnicas também tiveram uma redução do acesso às famílias, né? E ainda que acessavam, por exemplo, a intensificação da violência doméstica, né? Agravou muitos quadros, inclusive o acolhimento de mais crianças. Né, trouxe o acolhimento de mais crianças com coronavírus, atividades não suspensas dentro dos serviços de acolhimento, com técnicos locais que também acessavam, tinham que ir através de transporte público e tinham acesso ao vírus também. Então, acho que, aí pensando, a gente, enquanto atores dos sistemas de justiça, a gente simplesmente fechou as portas e atendeu só remoto, mas a porta de entrada continua aberta. Então, essas demandas reprimidas que chegam para a gente agora, uma parcela muito pequena, na verdade, acho que a gente vê realmente como uma porta na frente que a gente não consegue acessar nem as pessoas, né, por uma incapacidade do Estado de acessibilidade. Aí até lembrei agora do gancho da... Quer fazer um comentário, Elisa? Eu queria fazer um comentário, na verdade. Mária, você. Eu assim, compreendo, né? Eu acho que realmente a gente está observando, de fato, um déficit de acesso à justiça. Acho que é inegável, como o Júlio falou,
talvez estejamos diante mesmo de uma nova vulnerabilidade, né, de uma exclusão digital que se diz, né, acho que esses atendimentos de forma remota foram uma necessidade em razão dessa contingência e que, de fato, geraram um abismo maior de acesso à justiça do que a gente já tinha, né, há uma população que a gente já não acessava e provavelmente a gente criou um abismo maior ainda em relação a elas. Mas eu sou uma pessoa, assim, por definição, assim, otimista. Eu acho que alguns canais virtuais de atendimento, até eventualmente da defensoria, remotos, podem vir a auxiliar uma população que trabalha muito, né, que tem jornadas de trabalho muito extensas, que se ausentar do trabalho implica provavelmente ou não receber o dia de trabalho ou ser mandado embora para acessar uma justiça formal baseada num atendimento único, exclusivamente presencial. Então, acho que a gente pode cuidar das garantias processuais, materiais, etc., mas no futuro, talvez avançar com mecanismos virtuais, talvez claro, acho que sempre cuidando do acesso à justiça, mas quem sabe avançar em alguns mecanismos que ajudem a população, talvez com essa questão de direito fundamental à internet, pensar em alguns mecanismos. Eu queria, na verdade, tem algumas provocações do chat, e eu queria trazer uma provocação do Lucas, e aliar uma pergunta que a gente já tinha pensado em termos de pesquisa. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa do tema. Se vocês quiserem, fica à vontade para depois eu passar a pergunta do Lucas. Não? Podemos avançar. Senão a gente não consegue. O Lucas falou que gosta muito da questão da ideia eu vou falar mais informal, tá, Lucas? Que é grande a sua pergunta e aí para a gente conseguir dar conta. Que ele fala que achou muito interessante essa questão da adaptação do procedimento, né? E que talvez seja complicado incumbir exclusivamente ao juiz essa tarefa de flexibilização, porque, como disse a Elisa, e ele traz aqui, o judiciário é composto por um grupo mais hegemônico, né, de pessoas brancas, de elite, e ele problematiza, inclusive a defensoria, né, quem faz primordialmente o canal de acesso à justiça, de assistência jurídica, também é um corpo formado por defensores públicos, também também atores privilegiados, né, que compõem essa mesma classe, essa mesma parcela social. E aí ele fala que gostaria um pouco de ouvir sobre essa questão de controle, né, da vulnerabilidade através do procedimento e talvez essa questão do custos vulneráveis, né? Se seria possível usar essa ferramenta como um tratamento de vulnerabilidade no processo. E aí eu vou acrescentar umas perguntinhas à pergunta do Lucas. Então, o Júlio fala que o Estado democrático, uma das facetas dele é justamente o agir para superar essas questões de fragilidade, né? A Elisa traz muito essa questão de que as nossas instituições são formadas por esse grupo mais branco, majoritariamente masculino. Como é que a gente pode, então, e aí são essas pessoas que estão dando voz aos vulneráveis, né? Os vulneráveis, eles não estão participando efetivamente do processo, e essas pessoas são porta-vozes de pessoas que têm uma condição completamente diferente delas, né? E aí vem minha pergunta, se a gente pode dizer que a gente entrega efetivamente espaços democráticos e participativos para esses grupos, né? Como é que eles participam desse processo, em que condições, acho que considerando essas instituições, essas formações desses grupos. Então, acho que são essas duas provocações para vocês. Obrigada, Ele acha que ele é seu aluno, hein? Que ele falou que ele é do Rio, da UFRJ. Se eu não me engano, sim. Lucas Oliveira. Eu saí da UFRJ em 2019, gente. Infelizmente, o contrato acabou. Isso. Eu acho que eu vou pedir assim, vocês vão ter que fazer uma promessa que é não me cancelar depois dessa resposta. Por favor. Porque eu serei polêmica. Porque assim, eu vou usar mesmo essa palavra, eu odeio a tese de grupos vulneráveis. E eu já falei isso para o Maurílio algumas vezes.
que em determinadas áreas do direito essa tese ela é um absurdo jurídico e ele precisa, por favor, parar de tentar aplicá-la na infância, porque ele precisa se aprofundar em estudos de infância. Eu já falei isso para ele, então eu fico muito tranquilo de falar isso publicamente. Qual o problema do custos? Minha opinião, custos vulneráveis é uma tese que parte do pressuposto de que a defensoria ela é a tutora jurídica e responsável pela definição da vulnerabilidade no ordenamento, associando um pouco um paralelismo com a ideia de defesa da lei do MP. Assim como eu critico que o MP não defende a lei, ele defende a lei que ele interpreta, eu tenho que ser coerente para dizer que a defensoria não é a única voz capaz de falar sobre o que é vulnerabilidade. A defensoria, na verdade, é serviço público de assistência jurídica e um canal, um instrumento para proteção de vulnerabilidades, mas ela não é a centralidade de onde vai surgir a definição do que é vulnerabilidade. Então, eu parto de uma perspectiva instrumental da defensoria como serviço público e canal de voz, e apresentei essa tese ano passado no Congresso de Defensores Públicos na ANADEP. Quem quiser ler, está disponível no site da ANADEP, que eu falo da defensoria como serviço público e como formulador de políticas públicas. Então, eu e Maurílio temos essa diferença teórica muito profunda. No campo da infância, a incorreção dele é que ele não olha para a Convenção de Direitos da Criança de 89 nem para o ECA. Lá não existe essa figura desse responsável. A ideia da convenção que vai vir do artigo 226 e 227 da Constituição na proteção integral e que vai para o ECA é da criança como partícipe. Então, na verdade, o que precisa existir é alguém que faça a representação jurídica da criança, seja individual, seja na via da legitimidade extraordinária. A grande questão é que no modelo de assistência jurídica do Brasil, essa representação acontece via defensoria pública por conta do artigo 134 e da LC 80. Mas é por conta do modelo de assistência jurídica da defensoria, do país, que colocou na defensoria. Mas a gente não é o polo principal, é a criança. Eu não quero tirar a criança e a proteção da criança desse ponto. E eu já contei para ele que eu recomendo muito que ele veja os debates, e aí são 3 figuras que vão se misturar entre a curadoria especial, existe a figura do custos, que eu acho que é equivocada, eu também acho que a curadoria está ultrapassada, a gente precisa superar a ideia de curadoria especial na infância, que inclusive foi uma das maiores derrotas por falta de litigância estratégica das defensorias no STJ, e o que a Argentina e o Chile hoje debatem é o abogado del menor, que é o advogado do menor. Esse sim é uma tese que eu estou para estudar. Teve um congresso esse ano na Universidade de Buenos Aires, em que isso foi levantado, mas eu ainda não li nada. Mas eu acho que a ideia de advogado do menor está muito mais próxima de documentos de proteção à infância do que as outras teses que a gente tem hoje. Já posso te adiantar que tem um PL aqui sobre isso, hein? Preciso, depois eu vou te pedir. Já tem um projeto de lei, alguma coisa boa que a Damares talvez tenha feito aí para a infância, foi um projeto de lei meio nesse sentido, mas depois eu falo um pouquinho. Então é isso. Então, por favor, não me cancelem, gente. Eu adoro Maurílio, eu só não gosto da tese. Eu vou endossar as palavras da Elisa. Eu também tenho as minhas reservas quanto ao custo, embora eu acho que em algumas outras áreas ele faça bastante sentido, né? Mas, enfim, eu queria talvez tratar do outro ponto que foi colocado, né? Dessa questão toda do procedimento, e falar um pouco, talvez, Marília, acho que uma coisa que a gente esqueceu ou pelo menos não colocou, eu vejo que, ainda voltando um pouco nessa questão do acesso, fazendo a meia-culpa até mesmo do acesso prestado pela Defensoria, quanto muitas vezes falta uma ação coordenada, né? Uma ação onde a gente possa até mesmo beber na fonte de outras boas experiências que, por exemplo, continuaram atendendo, enquanto outros tiveram ali a decisão de efetivamente suspender por completo.
isso eu vejo que falta na nossa ideia um organismo nacional, né? A gente, diferentemente de outras instituições, como o Poder Judiciário, que tem o CNJ, que organiza nacionalmente normas administrativas da instituição Poder Judiciário. Cito agora, por exemplo, a questão da proibição de utilização de meios digitais em audiências de custódia, que veio via CNJ. Vejam como, resguardando um grupo vulnerável, que são os presos, e afastando o uso, no meu modo de ver, exagerado e, de certa forma, agravar uma vulnerabilidade pré-existente da tecnologia. Porque a tecnologia, a gente pode pensar, né? É igual um martelo, uma ferramenta. Você pode usar um martelo para construir uma mesa, ou pode usar um martelo para agredir alguém. A questão é o que você faz da sua ferramenta. Então, eu vejo isso. Na Defensoria, a gente tem ainda essa dificuldade, né? Além de outras dificuldades orçamentárias, estruturais e etc. Mas, pensando, então, na questão que foi colocada pelo Lucas, do procedimento, eu acho que a gente poderia pensar que a gente está fazendo um brainstorm aqui de problemas e talvez possíveis soluções. Né? Quando eu pensei nessa questão do procedimento, eu não vejo ele como o salva-vidas, o grande salvaguarda. Não, porque antes nós temos a questão do acesso. Né? Primeiro a gente tem que ver quem chega, se chegar, de que maneira que vai se desenvolver o método que se propõe para garantir aquele direito. E aí a gente poderia atualizar um pouco o debate a partir de algumas correntes que já vêm pensando essa situação. Então, onde está hoje o gargalo do bloqueio, talvez, do acesso à justiça? Acho que um ponto que é incontestável, foi objeto até da proposta, então, pelo professor Kim Economics, lá da Quarta Onda, é o ponto da educação jurídica. As pessoas desconhecem seus direitos. Né? Então, acho que a primeira grande questão que a gente poderia pensar enquanto solução para franquear esse acesso seria promover e investir numa educação jurídica. Um segundo, e aí cada um tem a sua perspectiva pedagógica, evidente, mas a gente tem que investir nessas atividades realmente de educação em direitos, de franquear informação para a população, para que ela saiba até mesmo deixar a sua situação de vulnerabilidade. Muitas vezes ela nem sabe que está inserida nessa situação e que pode sair. Eu também gostaria de colocar como uma outra alternativa que foi colocada pelo Lucas, né? O Lucas coloca essa questão do juiz. É óbvio que quando eu pensei essa ideia de utilizar um procedimento adequado, a minha premissa não foi investir numa ideia de juiz Hércules, o juiz que sabe tudo. Pelo contrário, o que o Código de Processo Civil hoje admite é que o juiz flexibilize o procedimento, admite que as partes firmem acordos sobre o procedimento, aos quais o juiz está obrigado, em teoria, desde que haja validade desse acordo, a cumprir. E o que eu estou pensando aqui seria numa provocação a partir da parte vulnerável, garantindo, portanto, sua autonomia, propostas de flexibilização, propostas de adequação do procedimento que pudesse efetivamente colaborar naquele caso concreto. Longe de mim depositar as esperanças todas nos juízes. Não é? E aí eu acho que, só para a gente compor, eu acho que vai muito na linha do que a Rebeca coloca nos textos dela, quando faz esse recorte de raça e gênero, e também de desigualdade social. Nós temos de começar a pensar cada vez mais uma oxigenação das carreiras jurídicas, porque é evidente, do ponto de vista sociológico, o juiz, quando vai decidir uma questão sobre o procedimento, é um fato curioso. Um dia eu estava numa audiência de ato infracional, onde a juíza, muito bem intencionada, tratou muito bem a todos, mas quando foi dentro de uma postura talvez mais conservadora, de advertir o adolescente, algo que eu já não concordo há muito tempo, falou, disse a ele, se você não se comportar, a sua mãe vai te tirar o seu videogame. E ela virou para a juíza, a mãe virou para a juíza e falou, a gente não tem nem televisão em casa. Para a gente poder analisar, a partir desse exemplo prático, o abismo de realidades que envolve, não é, toda a população brasileira.
Então, a partir desse exemplo prático, é evidente que nós precisamos ter, sim, mais negros, mais mulheres, populações indígenas que permitam uma oxigenação e tenham sua representatividade nas instâncias de poder, que é a Defensoria, o Ministério Público, a magistratura e assim por diante. Então, a possibilidade de adequar procedimento, ela deve vir acompanhada dessa informação jurídica, não pode, de maneira alguma, suprimir a voz do vulnerável, que eu também sou contra isso, acho que é o que a Elisa, principal crítica ao custos, a qual eu endosso plenamente, e também investir em métodos de oxigenação, de representatividade desses grupos nas próprias instituições de justiça. Do contrário, jamais vão ser compreendidas as realidades, por mais que a gente, assim, procure fazê-lo. Eu só queria complementar o que o Júlio falou. Acho que essa oxigenação, ela pode se dar de algumas formas. A Defensoria já tem a experiência da ouvidoria externa. Eu acho que essa é uma forma. Mas a outra tradicional são concursos, né? Acessibilidade de cotas para ingresso em concurso. São as duas clássicas que a gente tem que pensar. Sim, que já existem. A gente pode pensar em outras. Mas essas talvez fossem muito importantes. Os outros participantes do sistema de justiça não têm, por exemplo, ouvidoria externa, que é uma questão. Sim. Qual é a relação deles? E tem até um comentário aqui, só da Marina, que também compõe nosso grupo de pesquisa. Ela fala que não só a questão da participação, mas, por exemplo, avaliar se a Defensoria teria, por exemplo, vocação institucional para dar essa voz, né? Porque a Defensoria acaba sendo multifacetada, atendendo diversas vulnerabilidades em graus distintos. Acho que a crítica que vocês fazem um pouco a questão do custo, né? Que você acaba suprimindo a voz e aí a instituição atuando em nome das pessoas, né? Então, eu queria fazer esse apontamento que ela trouxe aqui pelo chat. Mas foi incrível, foi muito bom. Eu vou fazer, às vezes, talvez de âncora, para dar tchau para o professor Salles, que ele pediu, que ele teve de sair. Eu não sei se vocês viram. Agradecer ele por ter permanecido aqui conosco. Verdade. Boa, Júlia. Obrigada. O Júlio, até vou complementar um pouco o que você trouxe. O João Francisco colocou uma pergunta aqui no chat, um pouco no que na sua última fala do artigo 190, que o artigo 190 abre uma cláusula geral para que o sistema prevaleça a vontade das partes. E daí ele pergunta assim, se entendermos dessa forma, não seria possível ao juiz impor às partes um acordo, ainda que seja razoável e supra a dificuldade gerada pela vulnerabilidade de uma das partes? Como resolver isso? E ele traz que alguns artigos do CPC permitiriam concluir que a parte não poderia recusar um acordo quando ele é proposto pelo vulnerável em si, ou pelo juiz, por exemplo, nos casos do artigo 5º, que trata da boa-fé, 6º da cooperação e 7º da paridade de armas, né? E no caso de igualdade de tratamento. Se você entender dessa forma, que não poderia, então, haver recusa desses acordos, se seria possível dizer que há uma possibilidade de adequação procedimental pelo juiz e não pelas partes, embora a doutrina costume dizer que o juiz estaria limitado a 139, no sentido de dilatar prazo e alterar a ordem da produção do meio de prova. Perfeito. Eu compreendo, acho que talvez eu não tenha até sido muito claro, eu quis dizer que o juiz pode flexibilizar o procedimento dentro das hipóteses, óbvio, do 139 que foram limitadas. Eu acredito que em outras situações ele também possa, mas aí vai exigir contraditório prévio, vai exigir até uma certa atividade cooperativa com as partes, do qual o novo código não se afasta, vai exigir um amplo dever de motivação e fundamentação e controle dessa decisão. Então, não é assim também, o juiz pode tirar a flexibilização de onde ele quiser. Há um ônus, né, muito grande para ele, quando ele sair até mesmo das hipóteses lá do inciso, salvo engano, acho que é o inciso 6º do 139, que fala do prazo, e vai falar também da ordem, por exemplo, de produção de provas, que ele poderia inverter. Mas, além dessa situação, nós temos, então, a outra oportunidade de adaptar o procedimento pelas próprias partes. E aí, diante da vontade das próprias partes, desde que dentro da validade dos negócios jurídicos processuais, ou seja, partes capazes, né, objeto lícito
é possível e determinado, enfim, direito ali que possa ser transacionável. Tudo isso, se estiver presente, o que se entende, pelo menos da doutrina até onde eu estudei, o juiz estaria obrigado a aplicar. Mas aqui eu não veria tanto problema da parte vulnerável, porque foi ela que propôs esse acordo processual, né? A partir aí para fins de flexibilização do procedimento. Mas, às vezes, eu penso que a gente fica muito imaginando que seria um processo totalmente remodelado e etc. e tal, quando, na realidade, às vezes, são coisas simples, mas que fazem a diferença. Vou dar um exemplo. Não é? Por exemplo, imagina uma situação de uma pessoa em situação de rua que não tenha domicílio próprio porque fica pulando de albergue em albergue dentro da sua situação. A partir daí, muitas vezes, a gente, quando vai dar vazão a esse acesso à justiça, tem uma dificuldade de cumprir o prazo de 15 dias, por exemplo, da contestação, ainda que a gente tenha prazo em dobro, porque às vezes a gente não encontra a pessoa. Não é? E às vezes ele comparece na defensoria e volta depois. Será que nesse caso específico, a adequação do prazo encaixa como uma luva? Mulheres em situação de violência, imaginem que em uma situação de uma ação indenizatória, onde ali você não tem nenhuma hipótese de sigilo, ela não queira divulgar o seu domicílio para o agressor. Você poderia solicitar uma outra modalidade, um outro sigilo fora daquelas hipóteses legais, que muita gente já vem entendendo no novo CPC, adequando, portanto, o procedimento, excepcionando a regra da publicidade dos atos processuais. A gente poderia pensar no ônus da impugnação específica da contestação, que a gente tem que rebater, enfim, todos os aspectos. Ora, diante de uma situação de vulnerabilidade extrema, cito novamente o caso da mulher em situação de violência, agredida, expulsa de casa, sem nenhum documento para rebater todas as afirmações que foram feitas patrimoniais no divórcio. Por que não? O juiz não poderia afastar esse ônus em relação a essa parte. Então, percebam que são situações que a gente poderia começar a pensar para fazer pequenas, às vezes, alterações no procedimento, mas que fazem a total diferença. Tive um caso, por exemplo, de um transexual que visava uma retificação de nome, mas que ao longo de todo o processo ele foi chamado pelo nome registral. E aquilo causava um impacto que, assim, para a gente conseguir compreender, só num exercício de pura empatia. Então, a vinculação, por exemplo, ao nome social, que hoje já é uma regra à luz do CNJ, era muito importante para a própria existência daquela parte. E por que não adequar, por exemplo, os próprios autos, os procedimentos, enfim, tudo aquilo que vinha sendo praticado, inclusive até os atos orais em audiência. Então, eu vejo que tem situações, a gente tem um campo grande aqui para a gente pensar modalidades aí de adequação que evitem mais barreiras. Né? Antes, a gente tem que pensar no acesso, que hoje está prejudicado pela tecnologia extrema. E agora, pensar também, quando estivermos diante, como fazer de um modo adequado. Sim. Não, e, Júlia, estava falando, fui até anotando aqui, né? Até só para avisar, a gente tem mais 15 minutos aí de finaleira, né? O Lucas até colocou aqui que ele agradece muitas provocações e tudo mais, falou do debate riquíssimo aqui que foi colocado, falando, até chamou atenção em relação ao grupo, só ratificando que a gente tem o Instagram, né, que as pessoas podem acompanhar por lá, que é Acesso e Repetitivos, né? Vou ficar aqui o marketing, que a Elisa Janela está aqui na live também, ela vai me bater se eu não falar. Marília, eu posso só mandar um abraço para o João? Eu sou fã do João, o João que fez a pergunta, eu sei que ele é do grupo, deu um abraço, João, obrigado Super pela professor. pergunta. Eu até fiquei encabulado de fazer a pergunta dele aqui, de eu não ter entendido, fiquei com medo da nota. Mas você estava falando que a Elisa também colocou, né, da educação em direitos, e eu espero não ser cancelada depois desse comentário também, Elisa. Que a gente fala muito da educação em direitos, né, que a população não sabe os direitos. Eu, enquanto advogada pro bono, né, a gente trabalha com vulnerabilidades meio seguindo o critério da defensoria, abarcando um pouquinho mais da faixa econômica, né, justamente por acreditar que há uma parcela da população que não tem acesso à defensoria, mas precisaria de
de uma assistência judiciária gratuita. Então, eu acho que ao mesmo tempo em que a gente trabalha a questão do empoderamento de direitos da população, a gente, enquanto atores do sistema, também deveria descer um pouco do salto para fazer essa educação social, digamos assim. E até, tirando um pouco o chapéu para a defensoria, não sou só crítica, né? Vejo também outras iniciativas muito legais. Se eu não me engano, em 2016, eu não lembro que posse que foi, não sei até se foi a posse de vocês dois, Mari e Júlio, mas que a defensoria aqui em São Paulo fez a posse tipo, festiva dos defensores públicos dentro de uma ocupação, que é a ocupação Mauá, que fica até aqui, não sei se vocês já conhecem o documentário que chama Leva, que é um documentário que mostra exatamente os movimentos de moradia aqui em São Paulo e tudo mais, e nessa mesma época que saiu o documentário, a defensoria levou os defensores para dentro da ocupação. Então, ao mesmo tempo em que há essa necessidade da gente fazer educação em direitos, justamente porque a gente só acessa, e essa é uma crítica muito que eu faço em relação à defensoria, né, e aí já caminhando para a última pergunta, não é só uma questão da gente acessar quem já sabe que tem um pouco de direito, mas é também a gente trabalhar na ponta para que também a gente entenda o outro lado. A gente, em cima dos nossos privilégios, e o maior privilégio, inclusive, de ter cursado ensino superior, né, vocês de terem passado no concurso público, eu na OAB, enfim, de todos esses privilégios que a gente tem, da gente também descer um pouco dos nossos escritórios e ir caminhar aonde a gente tem que caminhar. Né? Então, lá no escritório, por exemplo, a gente começou a fazer um projeto dentro de uma rádio comunitária em Paraisópolis, justamente para explicar para as pessoas. E quando chegam os casos para a gente, diferente da Defensoria Pública, que vocês pegam ali só o formulário, então atende aquele caso. Né? Quando a gente faz os atendimentos, um caso às vezes vira 5. Né? Às vezes a pessoa começa a contar uma coisa e fala, não, mas calma aí tem um direito também, né? Aí que eu tenho que agir, então pega e divide em 5, 6 casos, às vezes, de uma mesma pessoa, apesar da OAB ser um pouco contra essa concentração de demandas pro bono em cima de um mesmo advogado. Mas acho que ela é uma faca de 2 gumes, assim, né? Tanto para as pessoas, da gente empoderar, de fato, as pessoas, né? Quando a gente trata acesso à justiça no nosso grupo, a gente trata como acesso à cidadania também, né? Um pouco que a professora Maria Tereza Sadek traz nas reflexões dela também. Então, acesso à justiça não é só acesso ao poder judiciário, é acesso à cidadania, e ela é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que a gente precisa empoderar, a gente precisa ser empoderado também dessas desigualdades e demandas sociais que a gente enfrenta no nosso país. E, bom, caminhando aqui para o final, acho que é essa a pergunta. Você falou do transexual, né? A gente fez um atendimento ano passado, né, na UBS Sapopemba. A gente foi chamado para lá para dar uma pequena palestra sobre retificação de nome social, porque apesar do CNJ permitir hoje que seja feita em cartório, sem procedimentos formais e tudo mais, tinha uma menina, por exemplo, com 25 anos, que ela não tinha sequer RG. Ela só tinha uma certidão de nascimento. Porque ela saiu do interior, não lembro de qual estado que ela era, mas saiu do interior do estado dela por uma questão de preconceito familiar, veio aqui para São Paulo, estava vivendo quase em situação de rua, sem RG. Né? Então, assim, ela era o que a gente chama, né, agora trazendo também para a pandemia de novo, né, a gente chama dos invisíveis, né? É uma parcela da população que não tem sequer acesso à assistência social promovida pelo Estado. Né? Então, o Capelletti e o Garf, lá na obra tradicional, que todo mundo que estuda acesso à justiça estuda o livro deles, né? Como uma crítica final, e citando uma referência chilena, que a Elisa trouxe também uma outra referência chilena aqui na fala, que ele trata que o problema do acesso à justiça seria irrelevante, né? Uma vez que as pessoas estariam fora do sistema institucional. Né? Então, é muito isso que você falou de fato. As pessoas estão fora, elas não sabem nem como acessar, nem como ir lá na Boa Vista ou ligar o 0800 da Defensoria, por exemplo, aqui em São Paulo, e ter esse acesso, né? Então, queria ouvir vocês uma fala final, assim, se vocês conseguem identificar que hoje no Brasil a gente tem, de fato, uma demandas ou parcela da população que a Defensoria Pública não acessa, e se vocês imaginam que seria possível, em algum momento, atingir essa parcela da população, essas demandas que não chegam efetivamente à defensoria. Eu, respondendo a pergunta, a resposta é sim. Nenhum serviço público, nem nenhuma política pública no país, não importa de onde ela seja planejada, nenhuma delas atinge toda a população ou todas as pessoas a quem ela é destinatária.
porque essa ideia é de uma perfeição muito grande e a execução da política pública ela tem falhas. Então, ela não vai atingir, mas ela sempre tem que ser pensada para atingir o máximo possível de pessoas. Como fazer para superar isso? Além de tudo que a gente já falou. Enquanto eu te ouvia, Marília, eu estava aqui pensando em uma conversa muito bacana que eu tive ontem com um amigo, e hoje advogado, mas meu ex-estagiário, o Felipe, e eu vou fechar com uma conclusão que eu e ele fizemos, que é a falta de representatividade na formulação das políticas públicas. Não é só estar no cargo, não é só ter instituições, mas ter a possibilidade, as instituições públicas, e eu agora vou falar especificamente das instituições de acesso à justiça, precisam descer desse pedestal, usando as suas palavras, e incorporar aqueles que são os destinatários da política. Porque só assim a gente vai conseguir fazer políticas públicas e políticas de acesso à justiça cada vez mais inclusivas de fato. E assim, não só incluir na extensão, né, no atingimento, mas além de atingir, a gente vai conseguir fazer a mudança qualitativa da compreensão dessas políticas. Então, representatividade no corpo, nos quadros e representatividade nas formulações. Eu acho que seriam os 2 critérios para a gente começar a ter mudanças mais reais. Até antes do Júlio falar, só vou fazer um pequeno comentário que vai muito nessa linha. Uma vez a gente estava discutindo a questão do acolhimento, né, da infância, que é também a minha área de estudo, muito assim, a mãe não adere às políticas públicas de drogadição, né? A vítima não aderiu à política do CAPS, do Caratóide e tudo mais. E alguém, eu não vou lembrar quem, mas me fez uma provocação um dia e me fez a seguinte pergunta. Falou assim, mas as políticas públicas, elas são aderentes? Né? Então, assim, a gente fala muito da adesão das políticas públicas, enxerga dentro dos nossos privilégios que elas são aderentes, que a pessoa pode vencer a questão da drogadição se ela quiser, força de vontade e tudo mais, né? E até a experiência do Júlio em relação à juíza, essa foi uma experiência que eu tive em relação ao judiciário também, né? Falou assim, mas ela pode sair a hora que ela quiser. Eu falo, não, excelência, ela não pode sair a hora que ela quiser, né? Então, se as políticas públicas são de fato aderentes, né? Eu sempre fico com essa questão na cabeça. Mas é isso aí, Júlio. Eu vou me colocar aqui um pouco ao lado da Mari, porque eu também sou daquela turma que costuma ver o copo meio cheio, né? Eu até acho que essa questão do acesso e da defensoria, se a gente fosse pensar aqui a partir de Paulo Freire, ela é um inédito viável, né? Um inédito que ainda não aconteceu, mas viável porque pode vir a acontecer. Então, acho que uma questão que talvez faça todo sentido para esse grupo do acesso e repetitivos, principalmente, e eu e o colega Diogo, a colega da Elisa, lá do Rio, a gente já propôs, inclusive para a Associação Nacional de Defensores, é trabalhar uma pesquisa em cima das necessidades jurídicas não atendidas. Nós nunca tivemos uma pesquisa a respeito disso no Brasil, ou seja, nós não sabemos quais são as necessidades jurídicas que não são atendidas. Isso seria um raio-x que, por exemplo, Holanda, outros países já têm isso muito mapeado, porque a gente fala, falta acesso, mas falta acesso em quê? E aí faz todo sentido essa questão da aderência às políticas, como, por exemplo, um transexual que não vai em uma política porque tem vergonha ou porque pode se sentir incomodado com o modo como é recebido, uma pessoa em situação de rua, muitas vezes, que tem incômodo de entrar num órgão público, como pensar alternativas. E aqui eu acho que a Defensoria vem criando umas fendas, vamos dizer assim, democráticas muito interessantes. Não é? Essa própria ideia de educação, eu não gosto do termo educação em direitos, eu prefiro educação jurídica, no sentido de realmente levar cartilhas informativas, vans móveis para atendimento nas comunidades. Eu acho que é saindo mesmo do gabinete, sou completamente a favor disso. E eu acho, para finalizar, que a gente pode pensar nessa questão das necessidades não atendidas e traçar um plano. Né? Hoje, eu acho que o que falta, muitas vezes, é planejamento. Às vezes, por falta de estrutura, a gente fica de estrutura e de um ponto onde nós queremos chegar, que eu acho que essa pesquisa poderia ser um porto seguro,
a gente poderia pensar, então, em deixar de administrar o improviso, que, no fundo, a maioria das instituições brasileiras fez isso nessa pandemia, né? Administrou o improviso, e conseguir chegar num ponto mais palpável, acessível realmente, que a gente vá no âmago, né? Qual é a necessidade da população? A partir dali, então, trabalhar métodos e outras questões de facilitação realmente do acesso. É como, mais ou menos, eu penso aí num otimismo talvez exagerado, que eu peço desculpa, mas eu acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir. Eu achei ótimo que você é do time dos otimistas, porque fica você e a Mari no time dos otimistas, eu e a Elisa no time dos pessimistas. Aí dá um equilíbrio, assim, né? Então, mas olha, gente, falta 5 minutinhos aí para a gente encerrar. Acho que uma última colocação aqui que a Marina também bem colocou, que não só a questão da facilidade da alteração do nome social em cartório, mas também há o custo elevado das certidões extrajudiciais também que são solicitadas, né? Que tem um projeto de lei sobre gratuidade, mas né, o quanto isso não poderia ser discutido no âmbito judicial. E, bom, agradeço, Mari, você quer fazer um último comentário aí também, antes da gente encerrar? Eu acho, sim, que essa live poderia durar horas. Sim, os dois trouxeram reflexões muito profundas. O debate foi incrível. Eu só tenho realmente a agradecer e vou deixar por sua conta o agradecimento final. E se alguém quiser fazer mais alguma colocação, mas foi de alto nível. Gostei demais de participar. Só agradeço. Eu também agradeço em nome do grupo. É um prazer receber vocês dois, Júlia e Elisa, que são duas pessoas que a gente admira muito. Eu e a Mari, particularmente, aí, né, professores, acho que não só nessa questão do nosso âmbito profissional, mas como pessoal também. A Elisa é meu crush de Twitter, então eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer uma live juntas, assim, porque eu sempre te admirei muito, né, na sua postura em relação, crítica em relação também ao sistema como um todo, né? E Júlio também é uma super referência aqui na Defensoria, para quem estuda acesso, Defensoria, advocacia pro bono em geral. Então, muito em nome do grupo de pesquisa como um todo, que tem vários integrantes aqui também participando da live. Então, agradeço muito vocês dois por terem topado esse encontro virtual que, nesse momento de pandemia, tem sido possível. Eu só agradeço, Mariana, Júlio, um prazer conhecê-los. Assim, 1000 anotações, eu nem vou mostrar porque tá um rabisco. E Marília, você também é meu crush, você sabe, e a gente vai trocar muita figurinha, mas eu agradeço aqui em especial para o João, que funcionou aí de Cupido, né? Essa figura mítica do Cupido aí, para me apresentar a você e me convidar, me fazer esse também convite aqui. Então, caramba, super, hiper, mega obrigada. Eu também vou deixar aqui meus agradecimentos. Sou fã do grupo de pesquisa, sou fã dos professores que coordenam, sou fã da Mari, fã da Elisa, e agora pude... Eu sempre tive a curiosidade de debater com ela mesmo e pensar como ela pensava a vulnerabilidade. Poxa, fiquei também... Talvez seja um novo crush aí, porque eu gostei muito do modo como ela pensa. Vou querer ouvi-la mais, com certeza. Agradecer a Marília, agradecer a Mari. Muito, muito, muito obrigado por esse espaço. Foi muito legal. Agora, Júlio, só para fechar, eu estou com uns textos da Marta Fineman sobre vulnerabilidade para ler. Catei muitos na internet. Posso mandar depois aí para vocês. Compartilhe, por favor. Quero agregar outras coisas. Eu estudo muito pelo Fermin Schramm, que é de bioética da Fiocruz, mas agora eu vou tentar uma outra literatura para agregar alguns outros conhecimentos. Vou mandar aí para vocês aí. Manda essa bibliografia para nós, por favor. Pode deixar. A Elisa é desesperadora, que ela terminou o doutorado já e ela continua estudando muito mais do que todas as pessoas. Então, ó, já estou aqui. Daqui a pouco vou até pegar a tese aqui para estudar, para escrever mais um mestrado. É que eu estou pensando em seguir no pós-doc, que inclusive eu tenho que escrever o projeto. Corajosa. Mas é isso aí, acho que a gente tem que continuar pesquisando, mais gente, mais vozes, pensando esse tema de acesso a isso, acho que é realmente fundamental. Então, se
né, todos convidados a somar esforços no nosso grupo de pesquisa e todo mundo continuar nas suas universidades pesquisando o tema. Acho que é fundamental mesmo. É isso. Tá certo? É isso aí. Gente, então muito obrigada a todos. Vai, Maria, pode falar. Não? Então queria agradecer também a todos os participantes que ficaram conosco, que contribuíram com perguntas, reflexões, a todos os nossos, né, membros e integrantes do grupo de pesquisa, aos nossos professores, né, que viabilizaram esse espaço, que são inspirações para nós. Então, só realmente agradecer e nos encontramos no próximo debate, que é no dia 23, sobre tutela coletiva. Acho que vai ser também muito interessante. Todos convidados. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.